Em 2001, representante de Portugal, cantou no Teatro da Universidade de Lungomare, da Anta Alighieri, em Trapani, na Itália. Em 2005 e 2006, novos discos intitulados Para Ti Figueira com Amor, Luís Pinto, de Corpo e Alma. É um apaixonado incontornável do canto lírico, representa a vontade e a força, aquela força que transmite uma mensagem de esperança e de acreditar. Com todos nós, Luís Pinto. Io credo
mundialmente famosa que é Nelson Mandela. E porquê? Porque a presença destes dois grandes senhores exige que ninguém dure no mundo. E Giacomo Puccini, quando fez esta obra imortalizada por Luciano Pavarotti, foi para que realmente o mundo vivesse em paz e em fraternidade. E porque estão aqui muitas princesas e muitos príncipes, só podemos acabar com um vinho de xerox. A todos vós, e em meu nome, um grande obrigado pelo convite formulado. Sejam bem-vindos à luz do Senhor Querido. É uma grande responsabilidade, agora o que eu vou dizer. Vou apresentar um senhor baiano, Divaldo Pereira Franco, ele ainda não chegou, o que é bom para mim. Eu tenho aqui um currículozinho que é assim. Divaldo Pereira Franco, nos nossos dias, é um dos oradores e médiuns espíritas mais consagrados. Tem sido ao longo da vida um fiel mensageiro da mensagem do Cristo, levando conforto e esperança aos corações necessitados de paz e amor. Sob sua orientação de Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, tem mais de 250 obras publicadas,
ditadas por espíritos diversos, muitos deles traduzidos em vários idiomas. Através da sua palavra e destas obras, leva à luz do Evangelho a 5 continentes, por onde já passou. Divaldo Franco tem sido o pregador da paz junto dos corações e humildes a quem conclama a autopacificação. Ele é embaixador da paz para o mundo. A paz nasce da paciência, que é a essência da paz. Da evidente palavra encontraremos o resultado. É fundador da Mansão do Caminho, juntamente com o seu fiel amigo Nilson de Sousa Pereira, nosso querido companheiro e amigo também, com a sua serenidade e silêncio. Ele há de andar por aqui abraçando e assim, vá para cima, deixem de ser deprimidos. Não seria suficiente o tempo para enumerarmos as muitas homenagens que Divaldo tem recebido de todo o mundo em reconhecimento pela sua obra, mas nos nossos corações guardamos o registro de carinho e da sua amizade que sempre dedicou a Portugal, desde a primeira vez que nos visitou. Em 1980, este é particular, ele ainda não está, eu estava com um senhor, estava num espaço, ouvindo um senhor do Brasil, que era Divaldo Franco, não sabia quem era. Eu tinha lido muitos livros e pensava que sabia muita coisa. E então, depois de ouvir aquela palestra, em que estava também o nosso futuro Presidente da Federação, e não o conhecia, que as coisas são assim, a gente vai aos sítios e depois lá se encontra, e no dia que se encontra fala, e a falar a gente se entende melhor, e um dia faz coisas, vem trabalhar para qualquer coisa. E então eu pensava que era muito lido, e eu depois percebi que o meu cérebro estava em beta. Então, ele falou tanta coisa bonita que eu queria saber, li dos espíritos, as leis morais, a natureza, e percebi que me faltava, para o estado alfa, faltava-me alfabeto. Então vi os livros que ele foi publicando, e muitos deles, e percebi que Divaldo tem uma vida vivida com os espíritos, uma vida também vivida com desafios, problemas e soluções, e vai valorizar sempre o quê? Vivências do amor em família, seja o qual for, e que nos vem dizer que estes são momentos de consciência e que, estudando Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vamos em busca da verdade, o rumo ao autodescobrimento, chegaremos ao conhecimento do homem integral e plenitude, para valorizarmos os dias gloriosos. Estes são também de transição planetária, também de transtornos psiquiátricos, de perturbações espirituais, de loucura e obsessão, e que só através do amanhecer de uma nova era, compreendendo o amor como solução, a libertação pelo amor, e que a luz vence todas as trevas, para que o amor imbatível amor nos dê diretrizes para o êxito e compreendemos a psicologia da gratidão, rejubilando-nos em Deus, graças a este dia mais que é Divaldo Pereira Franco, nós temos aqui esta beleza de tanta obra para ler, meditar e estudar. Abençoado seja a mãe que o gerou, abençoado sejam estes amigos todos que fraternamente o abraçam, abençoado seja o nosso Nilson e todos os espíritos amigos que aqui estão, para dizer assim, vale a pena viver e ter conhecido, e quando chegar ao alfa, ao alfabeto, vira-nos para o alfa e perdemos o beta. Muito obrigado, Divaldo, pelo alfa, o seu estado de alfa. Obrigado. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. No século XVII, exatamente quando a religião dominava o pensamento mundial, 3 grandes cientistas, Hobbes, Gassendi e Locke, levantaram-se para protestar contra a fé cega. Desde o século XVI, com os descobrimentos notáveis, demonstrando que a Bíblia nem sempre tinha razão, desde os movimentos da Terra até as grandes aparições no mundo transcendental, foi possível a ciência abrir
um espaço imenso entre a religião e a investigação de base. Nesse momento, passavam pela mente dos investigadores os extraordinários movimentos que demonstravam não mais estarmos na Idade Média Alta. Havia ocorrido o Renascimento italiano. A ciência conseguira constatar, através dos modestos telescópios, que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas não apenas isso, também a mobilidade dos planetas, dos sistemas, o surgimento das galáxias. E a física humilde abria os horizontes para que Newton pudesse contribuir em favor de uma visão profunda da realidade do planeta que nos serve de base. Mas logo depois o pensamento de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, alargou os horizontes da enciclopédia e, de imediato, no dia 14 de julho de 1789, saindo do Café de Paris, de frente da ópera, um grupo de audaciosos proclamava a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E com a queda da Bastilha também caíam a intolerância, o poder temporal, as diferenças humanas, para darem lugar pela primeira vez, em 1792, aos direitos humanos, aos direitos do homem. E logo depois, graças à extraordinária Madame Roland, os direitos da mulher. Começava uma era da investigação a respeito da criatura humana, que parecia não ter uma origem divina. Todas as pesquisas iam contra a velha tradição, exarada na Bíblia. E é mais ou menos por volta de 1859 que Charles Darwin apresenta o seu conceito evolucionista, demonstrando que houve um princípio e ininterruptas transformações, anteriormente sonhadas na obra grandiosa do transformismo, através do qual acreditavam os cientistas que 3 fatores eram essenciais para explicar o período genético e o período de adaptação mesológica. Darwin estava representado, por certo, pelo seu avô. Ainda não havia nascido. E em 1807, ao apresentar a sua biologia evolucionista, os cientistas sonhavam com a criatura humana, não com as características divinas do mito de Adão e Eva, mas com aquelas características das sucessivas transformações, até chegar-se ao Pithecanthropus erectus, e neste momento um elo perdido abre as portas para o Homo sapiens e para a inteligência nesta fase do Homo virtualis. Mas isso não pôde parar. Foi exatamente no ano de 1995, em San Diego, na Califórnia, que um jovem psiquiatra começou a realizar investigações muito curiosas. Porque, invariavelmente, o epiléptico não era esquizofrênico. Por sua vez, porque os esquizofrênicos não tinham os surtos epileptiformes. Esse debate havia sido muito bem estudado por volta de 1880, na Universidade de La Salpêtrière, sob o comando do grande fisiologista, que é considerado o ponto marco histórico da evolução do ser humano. Jean-Martin Charcot, nas suas sessões inesquecíveis das terças-feiras, debatia sobre a histeria, a epilepsia, a esquizofrenia. E as suas célebres reuniões de terças-feiras abalavam o mundo cultural. Em 1885, Charles Richet, que irá receber o Prêmio Nobel de Fisiologia, publica
la metapsichique humaine. E, através da metapsíquica, ele procura explicar a realidade do ser portador de um sexto sentido. Mas o pensamento de Richer, nesse momento, eram as suas experiências de natureza paranormal, quando Sigmund Freud, abandonando Viena, com as suas pesquisas a respeito dos conflitos da personalidade humana, detivera a ideia de uma libido causal do nosso comportamento. A partir desse 1885, os investigadores descobriram que o cérebro era um edifício. O nosso querido Dr. Juan nos disse que os gregos acreditavam que a alma estava no estômago. Mas até hoje muita gente acredita que o coração é o órgão do amor. Somente porque quando se ama se sente uma certa peculiaridade. Em verdade, não é o coração. Nós amamos com as glândulas cerebrais e, naturalmente, as glândulas superiores do nosso sistema nervoso simpático, parasimpático e do nosso sistema nervoso autônomo. Certo dia, um amigo protestou comigo, depois de uma conferência equivalente, e me disse: Mardivaldo, quando eu amo, eu sinto uma coisa. Eu digo também quando odeia, quando tem ciúme, quando tem expectativa. E a emoção não é do cérebro. A emoção produz uma dilatação dos batimentos cardíacos e uma natural alteração, a que chamamos taquicardia. É por causa das emoções, mas o cérebro é que é a sede da nossa alma, como concluiu muito bem o orador que nos antecipou. Mas neste momento, por volta de 1995, 100 anos depois das experiências da histeria, um dado muito curioso: havia duas escolas famosas na França, a Escola de Paris e a outra escola perdida no norte. Dizia-se em Paris que somente as mulheres eram histéricas, porque a palavra é derivada do útero. Mas Freud, com o seu cinismo clássico, dizia que os homens também eram histéricos. A questão homem-mulher é muito longeva. E os médicos disseram para ele: mas os homens não têm útero. Eles podem botar, porque eu conheço muito homem histérico. Era o primeiro debate deste pai audacioso da sexologia e de uma visão profunda da realidade do ser humano derivado do animal. Mas apenas na forma, porque a sua essência, esta sim, Freud não teve tempo de estudar. Mas é ele que vai descobrir nesse momento o porão do nosso cérebro. Esse edifício estranho que se encontra nos 100 bilhões de neurônios cerebrais. Essa caixa imensa que emite uma substância química e uma onda elétrica para fazer as neurocomunicações, 100 anos depois desses debates, seria considerada pelo presidente Bush como a década do cérebro, 1990, 2000, porque então esses neurônios foram classificados e o cérebro totalmente, entre aspas, conhecido. Mas a cada momento se descobrem novas funções, novas peculiaridades, e se constata a cada dia que aquela definição final não era verdadeira. Porque no mesmo ano de 1995, repetindo, em San Diego, na Califórnia, um jovem médico canadense teve a oportunidade de voltar à base. Qual a razão da epilepsia, da convulsão cerebral? Qual a razão da histeria? Por volta de 1945, um grande pesquisador húngaro irá dizer que o epiléptico não é esquizofrênico, que o esquizofrênico não é epiléptico, porque na convulsão da epilepsia há uma certa ausência de oxigênio no cérebro. E isto produz a cura do que seria o problema da epilepsia, ou vice-versa. Tudo por uma série de coincidências. Vamos ver se conseguimos arrumar essas coincidências. Em 1911, no coração da Alemanha, em Berlim, um psicopata que era maníaco-depressivo, conforme a definição da época, tentou suicídio. Atirou-se do 3º andar do manicômio
e, ao cair, foi sobre a rede elétrica e recebeu uma alta dose de eletricidade, foi jogado longe. Não morreu. Ficou bom da depressão. Então, os médicos ficaram surpresos, porque havia uma jovem portadora de depressão profunda na cidade de Zurique. E ela foi levada para tomar banho à força. Uma das características da depressão é a ausência da higiene pessoal, porque há todo um conjunto de não ser dentro do ser da criatura humana. E ela esperneou tanto que deu um golpe na beirada da banheira e teve uma concussão cerebral. Foi considerada morta. Estava sendo velada no terceiro dia e, no justo momento que ia ser colocada no caixão, ela acordou. Acordou e fez uma pergunta sensata: aonde está meu marido? Então os médicos perceberam que concussão cerebral, quando não mata, cura a depressão. Então aconteceu uma coisa ainda mais peculiar. Desta vez, também na Alemanha, um psicopata com a tendência suicida rasgou os lençóis da sua cela e improvisou uma corda e tentou enforcar-se. Casualmente, passava um guarda que, o vendo, abriu a cela, cortou, e ele não morreu enforcado. Ficou bom da depressão. Então, os médicos anotaram enforcamento, carga elétrica e, como também concussão cerebral, curam a depressão. Por quê? Havia um elemento comum, a anoxia cerebral. A anoxia cerebral era a ausência de oxigênio no cérebro. Então, se pudesse produzir esta ausência de maneira artificial, sem necessitar de um desses lances, a pessoa ficaria boa. Em 1932, um jovem médico americano em Viena curou uma das personagens mais notáveis da época. Aquele jovem bailarino russo que tanto deslumbrou o mundo. Ele era esquizofrênico. E a sua mulher internou na clínica. E então o médico passou a dar-lhe choques de metrazol e insulina, fazendo que ele tivesse uma reação de anóxia cerebral. Ele ficou bom, mas logo depois ele teve uma recidiva e morreu esquizofrênico. As experiências multiplicam-se. E a tese apresentada na Hungria de que a epilepsia era inimiga da esquizofrenia foi desmistificada na atualidade, quando se percebeu que as velhas denominações deveriam sofrer uma alteração por volta dos anos 80 do século passado. Se dizia que o indivíduo sofria dos nervos, de uma neurose, de uma psicose. Então se concluiu que a própria definição estava errada. Psicose, cose, doença, doença da psique. Não, a psique não é doença, não adoece. Mas também não se tem uma neurose, mas um transtorno neurótico, como um transtorno esquizofrênico, como um transtorno a que se reportou o Dr. Juan Danilo. Então houve uma mudança completa, e as experiências realizadas com a insulina e o metrazol evoluíram até 1939, quando se realizou, no dia 3 de novembro desse ano, uma experiência notável no Congresso de Psiquiatria em Roma. 3 cientistas, Bini, Kolachov e um outro amigo muito devotado, depois de estudarem longamente, apresentaram uma pequena máquina, uma máquina que dava um choque de 110 volts, através de 2 pontos colocados na caixa encefálica. O indivíduo experimentava um choque entre 14 e 16 segundos, e então, nessa convulsão, ele parecia ficar bom. O mundo deslumbrou-se com essa experiência das técnicas do eletrochoque. E os anos 50 do século passado foram os anos memoráveis da experiência. Mas a incessante repetição dos choques elétricos terminava o perturbado sistema nervoso central, e por volta dos anos 60, as experiências químicas vieram contribuir em favor do cérebro humano, através dos barbitúricos, ou dos produtos de tarja negra. E então a esquizofrenia, a epilepsia, a histeria passaram a uma visão fascinante, mas até 1995 eram incógnitas. Por que esse problema da histeria,
A escola de Nancy defendia que os homens também eram portadores do mesmo distúrbio. Era necessário dizer que era uma nevrose, pela ausência de útero. As mulheres continuaram histéricas. E eu sou até do tempo em que as mulheres davam ataques histéricos. Era uma coisa elegantérrima, porque a mulher gritava, se debatia, e os vizinhos iam ver, e assim, era histérica. Foi nesse período que, na escola de La Salpêtrière, elas davam os espetáculos fantásticos. E o grande Charcot, à semelhança de um mago, ia acompanhando as manifestações, quando, naquela oportunidade, estava presente o reitor da Universidade de Atenas, o Dr. Paias, e vendo as multifaces apresentadas na face da histérica de nome Alcina, ele perguntou ao Dr. Charcot se eu a induzi nesse estado hipnótico, será que ela é capaz de atender a minha voz? E Charcot disse, como não? Eu lhe passo o comando. E voltando-se para Alcina, que estava em transe, disse-lhe, agora você vai atender o Dr. Paias. E o Dr. Paias pediu para que ela tomasse a personificação de um dos pais da medicina grega. E ela mudou de comportamento e escreveu no quadro de giz em grego antigo, o sistema imunológico será descoberto pela ciência. Estamos em 1885. E quando se descobrir este sistema, se poderá compreender muito dos problemas humanos, especialmente da fisiologia do ser humano. E assinou. Assinou em grego antigo. Bem, Alcina era analfabeta em francês. Mesmo sendo francesa, era analfabeta. E era histérica. Então o doutor Paias perguntou a Charcot, como você explica isso? Não sei. Eu sou cientista, não sou filósofo. Eu não dou explicações. Se tratava de um fenômeno mediúnico que era detestado na Salpêtrière. Ali, Sigmund Freud dizia, qualquer possibilidade com o místico é atraso intelectual. Mas ele estava também atormentado, porque ele no inconsciente, odiava o pai e amava a mãe. Ele tinha um conflito de Édipos. E nesse conflito terrível, ele, certa feita, vai ao sepultamento de uma pessoa querida e não consegue entrar no cemitério. Ele tem uma crise nevropática. E nessa crise ele é retirado, até que vai tratado carinhosamente pelo Dr. Breuer, que liberta esse conflito freudiano, que tanto atormentou a alma do grande vienense. Mas também ele tinha o hábito de fumar charuto e morre de um câncer bucal. E certo dia ele estava fumando charuto no Grande Prazer e tudo indicava que era libido. E os alunos perguntaram, professor, o senhor está com uma atitude de libido? Ele disse, não, muitas vezes o charuto é apenas um charuto. E continuou na sua filosofia para poder fugir à interpretação que ele próprio dava aos grandes problemas sexuais. Mas voltamos a 95. Quando esse médico canadense estava estudando jovens perfeitamente normais da Universidade de San Diego e percebeu uma coisa curiosa. Esses jovens eram colocados na máquina, naquela época, ultramoderna, e recebiam uma dosagem com um líquido e um pouco de ozônio. E no momento em que eram feitas as radiografias, notava-se que no cérebro aparecia uma pequena luz. E isso preocupou muito ao eminente pesquisador canadense, porque o cérebro não podia emitir luz de qualquer natureza. Então, diante dessa realidade, ele preferiu chamar uma das maiores autoridades em fisiologia dos Estados Unidos, o professor Dr. Ramachandran. Ramachandran veio e fez as observações. Então notou que o cérebro humano, dentro daquele tubo de ressonância magnética, apresentava uma certa luminosidade. Na parte superior, exatamente um pouco além de onde está situada a glândula pineal. E então, dominado pela emoção, o Dr. Ramachandran disse, oh my God! E ao pronunciar o nome de Deus, a chama se tornou mais intensa. Ele teve um choque. E então ele repetiu, my God! E repetiu,
Jesus, e repetiu Shiva, e foi repetido nomes atribuídos a Deus, e toda vez que ele dizia, a chama parecia aumentar, mas quando ele dizia Divaldo, Juan, etc., a chama não se mexia, continuava da sua característica. Então ele disse, é inegável que a criatura humana tem no cérebro um ponto de Deus. A palavra austera desse notável investigador, casado com uma mística reencarnacionista indiana, repercutiu no mundo como algo profundamente perturbador. Porque se antes era um ponto de luz, agora era um ponto de Deus. E você podia repetir a experiência em qualquer tomografia computadorizada com emissão de pósitrons. A investigação prossegue e vai anunciada da revista Science, a revista mais importante do mundo científico. Na cidade de Oxford, na Inglaterra, uma grande psicóloga norte-americana que estudou em Harvard e que era especialista em teologia, em física quântica, em filosofia e também era psicóloga, ela teve um impacto. A doutora Dana Zohar. A doutora Dana Zohar é uma história que merece ser contada. Ela é materialista, é uma eminente professora de psicologia da Universidade de Oxford, e certo dia ela foi convidada por uma editora de Londres para escrever um livro sobre física quântica. Porém, escrever este livro para pessoas ignorantes como eu, que não entendem, numa linguagem fácil. Então, ela escreveu um livro que se tornou best-seller, A Física Quântica do Ser Humano. Ou melhor, o ser humano à luz da física quântica. E foi um sucesso. Ela ganhou uma fortuna. Mas, neste momento, tendo 2 filhas e o seu marido também psicólogo, as filhas pediram-lhe para passar uma temporada no teto do mundo, um dos estranhos países da Ásia. E ela foi com o marido para poder ver esse mundo de natureza budista. Mas aquela repetição, a pobreza da situação do país, aquela maneira de se comportarem diante de uma fé, os mantras produziram-lhe um grande mal-estar. E ela se deu conta que estava com o princípio de depressão. Mas se recusou a aceitar a depressão. Havia motivos históricos, havia motivos de natureza hereditária para ela ter a depressão, porque ela havia sido gerada por um homem que não correspondia aos valores éticos. E ela guardava uma profunda mágoa do seu pai, que evitava recordar dele o nome. Era um fator próprio para uma depressão, era uma psicogênese. Então, nesse momento, ela resolveu ocultar, mascarar a depressão. Tomar um pouco de uísque aqui, um pouco ali, e durante a noite ouvir música de piano. Mas a depressão não pode ser mascarada, porque é um transtorno de profundidade, e que o cérebro deixa de produzir principalmente noradrenalina, dopamina e outras substâncias muito importantes para a afetividade, a dopamina, para a comunicação, a noradrenalina, e outras substâncias, e ela se tornou fria, indiferente à vida conjugal, e causou um espanto no marido, que era psicólogo. Também ela caiu na produção das aulas, e aquela editora do seu triunfo editorial pediu-lhe para que ela escrevesse um outro livro, e pagou-lhe a importância de $1 milhão, convertidos a pounds. Era uma verdadeira fortuna, mas ela não tinha ânimo para escrever, e foi caindo a sua produção de natureza intelectual. Ela resolveu consultar um amigo que era psicoterapeuta. Ele constatou a depressão e lhe passou alguns barbitúricos que ela se recusava a usar, preferindo usar o álcool. Bem, mas estou repetindo o que ela própria escreveu no seu livro, portanto, é uma questão pública. E, nesse momento, ela leu Science, esse ponto de luz no cérebro, sendo uma estudiosa de física quântica,
ficou curiosa para saber como é que os neurônios cerebrais podiam produzir essa luminosidade. Então abandonou Oxford, veio para San Diego e começou a estudar os cérebros humanos, as experiências do seu colega canadense, e constatou que realmente o cérebro possuía algo de estranho nessa área. Se nós fizermos um pouco de história do esoterismo, vamos lembrar que na Índia, 7 séculos antes de Jesus, isso não era nenhuma novidade, quando foram criadas as concepções dos chakras, que são rodas, desse fenômeno em que o indivíduo tem o espírito ligado à matéria, através de 7 fulcros, sendo o mais importante o coronário, esse chakra superior. Também os chineses, 2000 anos antes de Jesus, diziam que nós temos no campo energético, faltavam palavras, nós temos uma flor de lótus, e que essa flor de lótus está no centro do cérebro. À medida que o indivíduo se desenvolve pela meditação, essa flor desabrocha e cada pétala se transforma numa antena transceptora, tanto capta como emite. Mas, no Brasil, por volta de 1945, uma mensagem do espírito André Luiz pela mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier dizia que nessa região nós temos a glândula pineal. E que a glândula pineal, das 2 funções básicas que ela exercita, o controle da sexualidade, da construção dos órgãos anexos, também da cor da nossa epiderme, quando passa esse período, ela parece congelar. E estudos feitos por um fisiologista médico, e que teve a oportunidade de cortar a pineal e examinar em lâmina, ela totalmente transformada agora, era a grande glândula de percepções paranormais. Ela está exatamente nesta região, que Freud chamava divina, porque ao descobrir o inconsciente, se descobriu e se propôs o superconsciente, ou essa parte nobre que nos dá a capacidade imensa de raciocinar e de sentir. É nesse bártaro que a doutora Dana Johar vai perceber que provavelmente isso era uma emanação do nosso sistema nervoso endocrínico. E começou a meditar. E então ela procurou dar uma denominação a este fenômeno. E recorreu a 2 cientistas meio esquecidos, Binet e Simon, 2 fisiologistas franceses, que no começo do século XX começaram a observar as diferenças intelectivas da criatura humana. E como eram matemáticos, eles começaram a medir a inteligência e propuseram na fisiologia, ou na anatomofisiologia, o QI, quociente intelectual. Através de uma medida com testes, eles podiam avaliar pelas respostas aquele que era o idiota ou aquele que era genial, acima de 185, 150, como Albert Einstein e alguns outros. Então, nós passamos a ser vítimas da ditadura do QI. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América do Norte submeteram aproximadamente 2 milhões de soldados ao teste de QI para medir as suas resistências ante a morte e ante o perigo. E o QI nos governou longamente até 1980, quando o jovem psicólogo esteve observando uma coisa peculiar, que nem sempre as pessoas bem dotadas apareciam na lista Forbes. A lista Forbes é a lista dos homens e mulheres mais ricos do mundo. Então, a inteligência não era capaz de administrar a posição de destaque. Aliás, pessoas de QI normal, de 80, 90 até 110, apresentavam-se muito bem. E o homem mais rico do mundo, ele me perdoe, não tinha um QI muito elevado, o que parecia um paradoxo. Então, esse jovem, o querido David, depois de pensar muito, ele percebeu que o QI não é tão importante quanto nós pensávamos. Porque toda pessoa muito inteligente
tem certas características muito pessoais. Primeiro, subestima as pessoas que não são intelectuais. Tem um certo desprezo por aqueles que são burrinhos como nós, quer dizer, como eu. E então, ele começou a perceber uma coisa peculiar, que a criatura é, acima de tudo, a sua emoção. E que muitas vezes uma pessoa que não tem um grande QI, mas a pessoa tem uma boa comunicação, como nos falou também o Dr. Juan. Meu Deus, nem aguento mais citar tanto o Dr. Juan. Ele quase me roubou o tema. Mas, então, essas pessoas empáticas conseguem bons amigos, conseguem relacionamentos comerciais. E então, depois de pensar muito, Goleman propôs um outro coeficiente. Nós já temos o intelectual, então o coeficiente emocional. O ano 85 em diante do século passado foi o grande ano do que é. As pessoas lutávamos para ser simpáticas. Apareceram várias explicações, porque a pessoa, para ser feliz, é necessário, acima de tudo, ter uma boa empatia. Porque aqueles muito inteligentes são tanto antipáticos, pernósticos, não são todos, mas a grande maioria. Mas o indivíduo que tem um bom QE, que sabe sorrir, que sabe tomar conta de um ambiente, que chega assim numa roda, e só ele é que fala, e todo mundo agradece, às vezes ele não diz nada. Eu tenho um amigo em Los Angeles, ele é muito curioso, ele é gordinho, quer dizer, pesa 180 quilos, é apenas gordinho. E ele, quando nós falamos qualquer coisa, ele tem a resposta pronta. E, de repente, ele diz assim, você já viu, Divaldo, uma cultura inútil como a minha? Ele sabe tudo, mas é inútil. São coisas superficiais, mas dá a impressão que é bárbaro. Eu mesmo pensava que ele tinha uma cultura. E digo, meu Deus, mas tudo que eu pergunto a Daniel, ele sabe. Ele disse, quando não sei, eu invento. Então, é uma maneira de sair muito bem. Ele tinha um excelente QE. E eu, coitado, com meu QI de baixa renda, não entendi direito aquela colocação do Daniel. A partir daí, quando eu vejo uma pessoa muito falante, como os baianos lá do Brasil, eu digo que é de cultura inútil. Porque tudo que sabe não vale nada, mas a gente fica deslumbrado. Eu tenho um amigo que já dizia, aliás, Goethe, é mais importante saber uma coisa em profundidade do que um pinguinho de cada coisa. Quem sabe um pinguinho fica sempre do pinguinho e não vai adiante. Agora, quem sabe uma coisa em profundidade, esse merece o nosso respeito. Mas estamos aí com dois coeficientes, um de natureza intelectual, outro de natureza emocional. Não necessariamente quem tem o emocional necessita de uma grande cultura, de uma percepção lúcida. Ele tem que ter essa empatia. Ele tem que produzir esta simpatia que agrada, que arrasta. A doutora Dana Zohar foi, então, estudar o esoterismo tibetano. Talvez o esoterismo lhe pudesse dar uma explicação. E ela percebeu que o indivíduo não é apenas a massa encefálica. Esses neurônios respondem a determinada vida psíquica. E criou um outro coeficiente. Como já havia o coeficiente emocional, que ela havia criado o coeficiente espiritual, mas era um outro que é. Então ela resolveu usar a terminação inglesa, spiritual coefficient. Então, o QS. Nós temos três coeficientes, o intelectual, o emocional e o espiritual. Então ela disse que o indivíduo tem algo que sobrevive à matéria. E esta é a palavra de uma autoridade de Harvard e da grande autoridade lá, que estava tão longe da mentalidade norte-americana. Ela estava em Oxford. Então, nesse momento, ela foi pressionada pela editora, porque ainda estava depressiva. Mas agora, descobrindo outro objetivo da sua vida, não sendo mais uma vida vazia, tendo uma meta, ela escreveu um livro, Inteligência Espiritual. E o livro vendeu como água aqui do Luso. Vendeu, que foi uma maravilha. E ela ficou importante mundial. Nós a convidamos para ser uma das oradoras em nosso movimento Você é a Paz, em Zurique. E a doutora Dana Zohar aceitou o nosso convite. E veio ficar em Zurique durante alguns dias. Mas ainda eu percebi uma leve depressão, porque ela não se cuidava.
E a depressão precisa de terapia até o médico desmamar dos produtos de natureza terapêutica. Ninguém se engane. Eu melhorei. Nós, brasileiros, principalmente, portugueses também, em nome de Deus, latino-americanos, temos o malveso de logo que temos a melhora, abandonamos o médico. Eu já estou bom. Aparentemente, porque tem recidiva. E a recidiva, o retorno da doença é pior do que a primeira vez. E na terceira recidiva, cronifica. Aí não fica bom de natureza nenhuma. Então é necessário que, no estado de depressão, de que a Terra hoje é instrumento, 360 milhões de diagnosticados com depressão. Aqui nós temos vários, graças a Deus. Porque um grande depressivo norte-americano, Solomon, ele escreveu um livro monumental. Ele é repórter de New York Times. E então ele diz o seguinte, ele testou 200 terapias alternativas, as terapias científicas, e que não recuperou a saúde. Então ele tem uns surtos periódicos. Mas ele diz de uma maneira jocosa, a depressão é tão terrível que em 10 indivíduos, 3 são depressivos. Portanto, se nós olharmos aqui, 300 e poucas pessoas aqui na sala, mais 100 na outra, etc., nós temos uns 100 depressivos. Que ainda estão em processo de depressão. 3 são depressivos. 3 foram depressivos. 3 serão depressivos. E aquele que resta vai ter um choque tão grande que entra em depressão. Porque ninguém aguenta uma coisa dessa. Então nós vemos do ponto de vista da moderna neuropsiquiatria que deveríamos ter muito cuidado com as nossas emoções. E, acima de tudo, com a grande terapêutica do Evangelho de Jesus. O homem que dividiu a história da humanidade. O maior psicoterapeuta de que se tem notícia. Deveríamos controlar a nossa ansiedade. E eu acho lindo no Pequeno Príncipe, quando ele diz sorrindo assim, se tu falas que vem amanhã, às 4 horas, desde as 2 que eu te espero. É poético, mas é ansiedade. É a prova da ansiedade. E nós não somos ansiosos absolutamente. Nós somos atormentados pela ansiedade. Nós temos o direito de ter ansiedade. Imagine quando o namorado diz que vai chegar. Quem é que aguenta? Ou a namorada. A gente fica disfarçando, roendo a unha, fazendo qualquer coisa, com certa ansiedade. É normal. Mas se essa ansiedade produz palidez na palma das mãos, uma ligeira sudorese, batimentos cardíacos acelerados, terapêutica nele, está com problema de ansiedade. Ele vai saltar dessa ansiedade para a melancolia, termo grego para a depressão bipolar de natureza afetiva. Notem como é uma palavra chique. O que é que você tem? Eu tenho depressão bipolar de natureza afetiva. Antes a pessoa dizia depressão. E dizia assim, nossa, e você já teve depressão? Eu já tive, graças a Deus. Mas também o meu mestre teve, Carl Gustavo Jung. Ele teve 3 anos no fundo do poço, onde ele pôde despertar para os arquétipos. E nos deu a psicologia analítica, essa doutrina notável, que nos faz compreender a ânima e o ânimo, a sombra, que nos faz entender todas as marcas antigas do nosso processo antropossócio-psicológico na evolução da busca da plenitude. E que recomenda esse primeiro arquétipo, que é a divindade, o velho, a velha, o sábio, a mulher mais sábia, é a certeza inabalável de um Deus. Porque ao ser perguntado, ele já idoso, com 60 anos, quer dizer, rapazinho com 60 anos, porque eu tenho 91 e não sou idoso, o que é que há? Então ele disse assim, perguntaram, o senhor crê em Deus? Ele disse, não, eu sei. E essa incógnita notável é típica do extraordinário psiquiatra e neurologista suíço. Porque saber é mais importante do que crer. Nós cremos agora, amanhã não cremos mais, ou vice-versa. Mas quando nós sabemos, não tem jeito. Muitas vezes eu olho um outdoor e digo, não vou ler, já li. Fico às vezes até com raiva. Principalmente quando pare, olhe, ouça nas vias férreas. Então dizem que alguém parou e ficou ouvindo.
Ficou ouvindo tanto, quando ele ouviu, foi atropelado, passou por cima. Porque ele ficou ouvindo até ouvir. E então foi um desastre. Ora bem, então nós estamos diante de uma era nova, que começando no século XVII, teve o seu apogeu na década de 1880 a 1890, e que teve a coroa em 1995, com o fundamento cabal da nova era, o ser espiritual que somos. Esse ser que Allan Kardec, na questão número 23, interroga os espíritos no livro do mesmo nome, o edifício, a pedra angular de uma era nova, que é o espírito, é o princípio inteligente do universo. No universo existem 3 princípios: Deus, espírito e matéria. Nós então reduziríamos isto a apenas um princípio: energia, porque nos movimentamos num campo de energia. Eu me recordo do príncipe de Broglie, no ano de 1923, quando apresentou a teoria da complementaridade, para demonstrar que tudo é energia. Por exemplo, a luz. Não, mas a luz é matéria. Não, mas a luz também é uma onda. Então, a luz é energia e matéria. É matéria, energia. E nós somos energia condensada pela ação do ser que somos no corpo em que nós estamos. É um jogo verbal, que não pode ser traduzido ao inglês, porque o verbo é o mesmo. E uma vez eu falar isso, quase que eu matei a intérprete, porque ter e haver, ser, estar, são os mesmos verbos. Então, quando eu digo aquilo que somos, no corpo em que estamos, eu digo, ai, Divaldo, como é que eu faço? Eu digo, não sei, você ganha para traduzir. E então aí que se vire. Então, nós somos uma energia, a energia pensante. Me fascina, meus amigos, a grandeza desses espíritos imortais. Por volta de 1856, darem esta resposta da física quântica de 1923, que nós somos energia. Então, há a energia pensante e a energia que constitui esse aparelho, a energia do nosso pensamento, a energia hoje do nosso comportamento, iPad, iPod, iPhone, iPin, tudo isso é a moda que está dentro de nós, porque nós vivemos um período do AI, já notaram? Eu até estava tentado a trazer o meu iPhone, eu carrego para todo lado, só para todo ver também que eu tenho, que eu também sou filho de Deus, porque quem não tem hoje um iPhone não é criatura humana. E aqui nas palestras eu noto uma coisa curiosa, a pessoa está me ouvindo, e eu digo assim uma coisa mais original, aí tira o demônio do bolso, joga na perna e vai logo ali para o Google conferir se eu disse certo. E aí eu fico olhando de longe, quando a pessoa lê e que olha para mim, estava certo. Porque ele tem o Google, mas eu tenho também os espíritos que me dizem. É um jogo de empurra. E então me permitam contar um detalhe. Eu era bem mais jovem, saudade. E eu estava numa formatura de médicos em Salvador. Naquele tempo que tinham as formaturas com várias religiões, me convidaram em nome dos espíritas, e eu era mais ingênuo, fui proferir a minha palestra. Como eu era muito jovem, causei um pouco de impressão àquela turma. E a turma pensou que eu era muito inteligente, que eu tinha um QI alto, ainda nem se falava em que é. E então, nesse momento, se fez um grupo à minha volta e começou a conversar. Quando um aluno disse assim, mas você é espírita, não é? Eu digo, eu sou espírita. E aí o danado disse assim, vocês espíritas têm respostas para tudo, não é? Aí eu fiquei no maior orgulho, era uma cilada que o infame me fez. E eu então disse assim, mais ou menos. Ele disse assim, eu queria lhe fazer uma pergunta, por exemplo, num campo vazio, como é que fica o perispírito? Eu digo, mas e que campo vazio é este? Mas eu me lembrei da minha professora primária. Quando alguém lhe fizer uma pergunta que você não sabe, devolva a pergunta. Eu não sabia, mas não perdi o jogo. O baiano disse assim, o que você pensa? Ele disse, eu penso, eu disse, eu também. Aí, saí e cheguei em casa, porque eu tenho um espírito muito amigo. Quando a nossa querida Leonor me fez uma cartinha, olha aí, olha o danado do
iPhone. Ela disse assim, Divaldo, eu convidei meus amigos da Universidade de Coimbra, ela já tem um que é mais do que amigo, é filho. E então vem fulano, vem Beltrano, e digo, nossa senhora, eu vou fazer também um tema da Universidade de Coimbra, né? E se alguém olhar no telefone, eu estarei certo. Eu pedi a um espírito, muito amigo meu, que quando eu era muito jovem, ele disse, olha, Divaldo, você é médium, mas não é espírita. Eu disse, por que não sou? Porque você nunca leu nada. Ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Ler o livro dos espíritos. Eu digo, tá bem, não seja por isso. Fui procurar o tal do livro dos espíritos. Eu morava na cidade do interior. Não achei de maneira nenhuma. Quando eu mudei para a capital, eu achei um. Mas era um livro grosso. Eu estava acostumado a ler o Guri, Gibi, essas coisas todas da Marvel, e com várias histórias em quadrinho. Quando eu olhei o tal do livro, não tinha uma figura. Que coragem! Escrever um livro sem uma figura, só tinha lá um negócio, uma cepa, que eu também não sabia o que era. Eu digo, nossa, e o Espírito disse assim, leia. Ai, mas quando eu abri, tinha lá a palavra prolegômenos. Eu disse, Ave Maria, o que será isto? Mas eu li, ai, que coisa cansada, a letra miudinha, eu não aguentei, aí fui pulando umas 10 páginas, umas 15, terminei em uma semana. Aí o Espírito apareceu, Manuel Viana de Carvalho, e perguntou, então, já leu? Eu digo, já sim, não vi lá grandes coisas. O que é que eu devo ler agora? Ele disse, leia novamente o livro dos Espíritos. Eu digo, será que ele viu a minha fraude? Aí eu li com boa vontade e descobri uma coisa. Eu descobri que Allan Kardec era tão inteligente como eu. Quer dizer, ele tinha as minhas dúvidas. Tudo que eu duvidava, o danado tinha. E estava lá. Mas o tal do prolegômeno eu não consegui digerir. Então eu perguntei ao Viana, você pode me dizer o que são prolegômenos? Ele disse, Divaldo, o Espiritismo é a doutrina de consolo, mas é a doutrina de cultura. E você compra o dicionário. Eu disse, mas, meu irmão, você não podia facilitar? Ele disse, não, compra o dicionário. Meus amigos, eu funcionário público. No Brasil, o funcionário público ganha muito bem, como aqui em Portugal. É uma tragédia. Eu, então, tive que juntar e comprei o dicionário. Quando cheguei em casa que abri, não tinha prolegômenos. Eu disse, mas não é possível. Vai ver que traduziram errado, prolegomeno, em francês. Eu digo assim, na base francesa deve ser início, qualquer coisa. Mas bem, ele disse, compre outro dicionário, seja inteligente. Antes de comprar, veja se tem. Aí eu dei uma de QI profundo. Cheguei na livraria, dei uma olhada. Jaime Seguier. É um dicionário enciclopédico. Naquele tempo não tinha o nosso santo telefone. Eu, então, comprei e vi lá prolegômenos, que eu não vou dizer o que é. E, então, muito bem. Quando eu terminei de ler, 6 meses depois, eu disse ao Espírito, olha, Kardec era fantástico. Mas agora que eu já li o livro dos Espíritos, que livro eu devo ler? Estude o livro dos Espíritos. Eu disse, mas estudar é... Até os 100 anos, se você chegar a 100 anos, cada dia você vai descobrir que o livro é mais novo. Eu disse, esse espírito é fanático. Imagina se estudar tanto. Mas aí eu fiquei lendo, estudando, memorizando, eu sei 1/3 no mínimo de memória, na tradução do Dr. Guion Ribeiro, porque as traduções variam. Mas então, quando o jovem me pergunta no campo de vácuo como é que fica o perispírito, porque da física quântica e tal, eu caí. E disse, mas o Viana de Carvalho me enganou, porque ele me disse que no livro tinha tudo. Quando eu cheguei em casa, eu evoquei Viana. Quero falar com você, ele me apareceu, como ele está aqui. Eu disse, você me enganou, porque você disse que no livro dos Espíritos tinha tudo que eu precisava de saber. Eu gasto a minha vida lendo esse tal do livro dos Espíritos e não leio física quântica. Eu tinha lido a física convencional, quando eu estudei, que era a respeito da matéria. Ele disse, mas Divaldo, você tem certeza que no livro não tem? Digo, absoluta. Você tem certeza? Digo, olha, se tenho certeza, eu sei de memória. Pegue aí na estante. Eu peguei. Quando eu peguei, disse, veja a questão 540. Eu me lembrava, porque tinha essa questão na memória. E então, ali está escrito mais ou menos assim, o processo da evolução fascina-nos, porque estamos diante do átomo. O átomo de hoje será o anjo de amanhã, assim como o anjo de hoje foi átomo primitivo do passado. Aí estava a física quântica, só que não tem o nome física quântica, mas mostrando que o átomo era divisível em 1856. Antes de 1872,
quando começa com o professor Crookes, com a matéria radiante, e quando culmina por volta de 1902, com as experiências realizadas na Sorbonne, e aparece a primeira manifestação da matéria radiante. Quando Röntgen descobre os raios-x, e quando outros vão penetrando nas micropartículas, e particularmente em 1905, quando Einstein apresenta a teoria da relatividade do tempo e do espaço, mudou a humanidade. E passamos agora a pensar em termos de partículas. São aproximadamente 65 partículas subatômicas, até a última, que foi o bóson, apresentada no ano passado por esse cientista inglês notável, que há 60 anos concebeu matematicamente, mas nunca se pôde provar, até que no ano passado, um choque de partículas realizado no grande tubo entre a França e a Suíça, apresentou o bóson, essa partícula que é mais rápida do que um relâmpago, e que é quase que absolutamente invisível, e é matéria, a mais mínima partícula que a humanidade pode conceber. Então nós entramos neste período fantástico, e a doutrina espírita acompanhou, porque a física quântica veio provar que tudo aquilo que Allan Kardec escreveu é absolutamente exato. Comove-me ver hoje esta doutrina na qual nós nos baseamos, afirmando as velhas concepções da energia, a bioenergia, a transmissão da força, a ectoplasmia, essa parte externa da célula, ecto, fora, naturalmente energia, que nós eliminamos para as materializações, para os fenômenos de cura e outros, e que são hoje parte da visão da física quântica. Porém, o que me fascina foi a coragem de Allan Kardec, dizer ipsis verbis, o Espiritismo é uma ciência que marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para, porque a ciência estuda efeitos e o Espiritismo remonta às causas. Quando a ciência provar que nós espíritas estamos errados em um ponto, abandonamos o ponto e seguimos a ciência. A física quântica, a química molecular, a astrofísica, a cada momento confirmam a realidade deste mundo fantástico, que é a nova era, a era do espírito imortal. Então nós somos seres de natureza imortal, não eternos. Eterno somente Deus, porque é incriado. Mas nós que fomos criados tivemos um princípio. Nosso fim, a perfeição. Essa perfeição relativa que Jesus nos anuncia quando chegaremos ao Pai, chegareis ao Pai através de mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E somente chegareis a Deus através de mim. Mas como através de mim? Pela lição sublime do amor, a que se referiu o nosso Dr. Rouet. O amor é a chave misteriosa da vida da criatura humana. O amor pertencia à teologia, agora pertence à psicoterapia. Quem ama, não adoece. Quem ama, tem doença, mas não fica doente. Porque através do amor, nós desenvolvemos vários hormônios que proporcionam saúde. Desde esta enzima que nós produzimos na saliva para ajudar o alimento, e esta enzima nos dá saúde ao aparelho respiratório. Mas isso é possível quando nós amamos. Quando nós temos ressentimento, nós produzimos toxinas. E a Universidade de Harvard, através de 2 grandes cientistas, demonstrou que quando nós amamos, nosso cérebro produz fótons. E os fótons aglutinam as moléculas. Então, quando nós amamos, nós temos saúde, temos bem-estar, alegria de viver. Quando nós temos mágoas, ressentimentos, ódios, ciúme, coisa que ninguém tem. Então, quando acontece, o nosso cérebro produz prótons. Os prótons afastam as moléculas. Nós ficamos com o sistema nervoso imunológico aberto às infecções e aos parasitas de natureza psíquica. Então, vivemos doentes, maníacos, com transtornos de comportamento. Chegamos ao momento da nova era, que Allan Kardec anuncia em A Gênese, capítulo 18, quando a humanidade se amará. Então eu fico vendo a sociedade, viajo muito,
e faço observações de psicologia de grupo. Eu nunca me esquecerei de uma vez que eu estava em Geneva, e eu era hóspede da professora de psicologia, a doutora Terezinha Ré. O seu marido foi o maior auxiliar de Piaget na investigação do método pedagógico infantil. E a doutora Terezinha é um gênio, brasileira, hein? Tinha que ser. E então ela é um verdadeiro gênio. E estávamos conversando quando ela me narrou uma coisa muito curiosa. Disse: Divaldo, amanhã eu vou receber o presidente da Organização de Natureza Psicanalítica Internacional. E aí eu tive um choque, porque todo mundo que anda com psicologia, com psiquiatria, não olha para a gente com bons olhos. Olham estudando e acoplando, né? Eu tenho uma amiga dentista que só faz olhar para a gente na boca. A gente ri, muito bem. Não olha para outra parte, é a mania da profissão. E então eu digo assim: ai meu Deus, quando esse psicanalista vier, eu vou fazer força para ele não achar nada. Ele não vai me colocar em nenhum texto de uma patologia. Então, quando ele veio, eu cruzei os braços e recebi. E ele disse assim: você está contra mim. Eu disse: nossa, é psicótico. Porque todo mundo diz que é psique e psicótico são mais ou menos comuns. Aí eu digo assim: ai meu Deus, ele é meio tantã. E continuei dizendo: você está armado contra mim. Ele disse: mas doutor, eu não uso nem fósforo. Mas está armado contra mim. Mas como que estou armado? Está com os braços cruzados. É uma atitude de estar fechado. Não é? Então, aí eu digo assim: não estou armado contra o senhor. Eu estou fechadinho para o senhor não poder me classificar em nada. Terminamos, amigos. Ele adorou, porque eu sou muito falante, falei mais do que ele, não deixei de falar, né? Não dei tempo para ele não me classificar. Mas então, eu estava em São Paulo e esperava alguém na esquina muito tumultuada da Avenida São João, etc., um lugar um tanto rosa, um tanto misturado. E então eu procurei uma posição pode haver nada pior do que a gente em pé, sem ter nada na mão. E eu digo: meu Deus. Aí eu fiquei nessa posição, digo: essa é uma posição militar. Não, mas eu não estou armado. Botei a mão no bolso. Olha a coisa. Quando eu botei a mão no bolso, eu me lembrei que malandro carioca, bota a mão no bolso e fica namorando na esquina. Aí eu tirei a mão do bolso, botei para trás. Olha que postura. Quando eu botei para trás, isto é uma postura de castração. Eu tirei imediatamente, hein? Ele disse: mas o que eu faço com essas mãos? Tinha um poste, eu fui, agarrei o poste. Ai, salvei. Porque eu sou meio italiano, eu falo com as mãos. Eu agarrei o poste, porque eu me lembrei de uma anedota italiana. Caíram 2 italianos ao mar, e um disse para o outro: sabe nadar? Não. E você também não. Então vamos conversar. Foram conversando, chegaram à praia. Porque eles falam com as mãos. Desta forma, Allan Kardec nos veio falar que o amor é a alma de Deus embutida em nossos sentimentos. E que a nossa renovação psicoterapeuta é através do amor. Quando nós pudermos contemplar o próximo com esse sentimento de compaixão. A compaixão budista. O indivíduo não é mau, ele está doente. Ele não é perverso, ele está com uma psicopatia. O indivíduo me magoou, mas ele não teve a intenção. Quando nós nos desarmarmos para podermos amar. Ao invés de armar, amar. E então entrarmos na fase de uma nova era, mundo de regeneração, que também o nosso amigo nos falou. Quando as enfermidades baterão em retirada, porque o nosso perispírito modelará corpos, como diz o apóstolo Paulo, incorruptíveis, que não serão vencidos pelas bactérias, pelos fungos, pelos vírus, que elas são atraso do planeta terrestre. As nossas dores serão emocionais, serão dores morais. Hoje a nossa dor é mais estética, até a loucura hoje é mais bonita. Eu sou do tempo que o louco era tão doido que amarrava de corda. Agora não, agora ele é mais ou menos maníaco. Ele tem umas psicoses, uns transtornos psicóticos. Até a loucura é simpática, diz assim: coitado, tão simpático. Ninguém diria que é um psicopata. Porque ele é um psicopata simpático, bonito, que faz maquiagem, etc. Até a loucura mudou. Eu me recordo de Bezerra de Menezes, no século XIX, chegavam as pessoas amarradas com animais e atiravam-lhe. E a primeira coisa que ele dizia era: desamarre o paciente.
Porque na casa de Jesus ninguém fica amarrado. Meu irmão, por que você faz isto? E libertava os pacientes das obsessões calamitosas, que hoje são mais volumosas do que nós pensamos. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões. Se nós fizermos uma análise da interferência dos espíritos, energia pensante, em nossas vidas, a energia materializada, nós veremos que estamos sempre dirigidos por eles. Quando pensamos bem, pelos espíritos guias. Quando pensamos mal, pelos espíritos inferiores. De alguma forma, nós somos manipulados através do veículo poderoso da mente, reconhecida nas áreas da psicanálise, da psiquiatria, como da psicologia, como dínamo gerador de energias. E lhes digo isso porque me utilizo muito do meu cérebro. Aos 91 anos é muito difícil ter lucidez, ter autossuficiência. Até eu ia pedir no começo desculpas por estar sentado. É que eu estou com 2 hérnias de disco há 16 meses. E quem tem hérnia de disco sabe que é uma linda provação. A gente não pode ficar em pé, não pode ficar deitado, não pode ficar de joelho, não pode ficar sentado. Ela sempre dá sinal de sua presença. E então um dia eu disse para a hérnia, olha aqui, querida, já que você quer me impedir, comigo ninguém pode. A doutrina no largo. Vou usar bengala, vou usar cadeira de rodas. Já fiz cirurgia, já fiz procedimentos vários, já usei 11 processos e 14 médicos. Então o médico disse, olha, eu vou te colocar bom agora. E eu fui a um especialista, disse, eu lhe garanto, você entra com a bengala, dá o Dr. Juan e vai sair. Eu disse para ele assim, ele não conhece minhas vértebras. Elas são todas obsidiadas. Ele aí me aplicou um TEC aqui na orelha, me aplicou outro cá, e fez isso. Agora levante, eu levantei, quase que eu caí, mas eu não podia decepcionar o médico. Ele perguntou, melhor? Eu disse, graças a Deus. Coitado, eu fiquei com pena dele. Piorei terrivelmente. Aí, no outro dia, eu não fui. Fui ao SARA, que é o maior hospital latino-americano de processos de natureza óssea. Fui 2 vezes, toda vez que eu ia fazer a terapia de natureza hidroterápica, mas eu piorava tanto. E quando fazia os exercícios, eu ficava de 4. Eu digo, meu Deus, eu já me levantei quando eu tinha 4, agora eu voltei a ter 4. Um grande fisiologista, muito amigo meu, e neurólogo, disse, Divaldo, as nossas hérnias, é porque nós fomos criados para viver de 4 patas. Então a coluna foi para ser horizontal. Nós colocamos vertical, ela não aguenta, coitada. Aí ela reclama. Eu digo, mas é mesmo, né? Eu vivi 90 anos na vertical. Chegou um dia assim, chega, né, cara? E aí começou a me perseguir. Eu fiz o primeiro tratamento, eu fiz depois a cirurgia. E o médico disse, não vá me cair, pelo amor de Deus. Eu o atendi, no 3º dia também uma queda. Mas daquelas quedas voadoras, eu tropecei e saía se deslizando. Quando eu deslizava, eu digo, ai meu Deus, não posso quebrar o braço direito por causa da psicografia. Não posso quebrar a cara porque já é feia, imagina. Aí levantei a cara, levantei tudo, mas me esqueci das costas. Pronto, aí a operação foi para o brejo. E eu também, mas não tem importância. Porque o amor à causa espírita é tão extraordinário que não há obstáculo porque da vida. E esta vida eu devo ao Espiritismo, que é essa doutrina que matou a morte. É o maior fenômeno da filosofia mundial. A morte morreu, imagina a alegria que a gente fica, porque os chamados mortos estão conosco. A minha mãe, a que eu tenho um vínculo muito profundo, sem nenhum transtorno psiquiátrico de natureza psicanalítica, eu tenho por minha mãe uma veneração. Primeiro, porque quando ela me engravidou, eu fui o 16º problema de gravidez, ela perdeu 2 e teve 13 outros filhos. Então o médico disse, você tem que abortar, dona Ana, porque este filho vai lhe matar. Eu disse, prefiro morrer a matar meu filho. Aqui estou eu, 91 anos, como também o ceguinho italiano, não é? A mãe ia matá-lo. Como Ronaldo, a mãe foi aconselhada a matá-lo. Imaginem os vultos que a humanidade perdeu. O Papa Francisco, mamãe também foi aconselhada a matá-lo. E o cristianismo tem este homem que é um dos mais belos exemplos de cristão da humanidade no século XXI. Então, nós estamos numa doutrina que nos liberta das algemas. E o Espiritismo nos pede para atualizar o nosso hino de amor, a nossa canção, a nossa sonata de fraternidade.
para podermos construir uma humanidade eminentemente feliz, através do nosso gesto, nesta, como em outras casas, em nosso lar, amar mais aos nossos filhos. Eles nunca necessitaram tanto da presença dos pais. Nós passamos a ser fornecedores, porque a primeira coisa que damos a um filho de 2 ou 3 anos é um computador, para nos vermos livres dele. Alguém me dizia hoje, eu vou dar infância aos meus netos. Eles terão infância, eu tive infância. Eu trepei em árvore, eu tomei queda de árvore, eu roubei fruto do vizinho, eu fiz miséria na minha infância. Com a nossa turma, que era uma turma, Deus te ampara em qualquer lugar. Trepamos em muros, apanhei que até me esqueci. Meu pai me deu surras homéricas, lindas, porque lá em casa nós éramos tão felizes que tínhamos um psicoterapeuta dentro de casa, ficava pendurado atrás da porta. Quando meu pai dizia assim, vá, a gente já começava a terapia, já melhorava. Ele pegava uma chibata de bater em cavalo e amaciava a gente 1, 2, 3 vezes, a gente ficava ótimo, ninguém tinha complexo. Agora, as leis do Brasil, o pai não pode reclamar com o filho. Para o filho não ter complexo, o pai é que tem complexo. Pois eu criei 683. E lá, com complexo ou com cadeia ou não, quando o menino espirrava e olhava assim, fazia assim, ele abaixava a cabeça e ia embora. E hoje me adora, eu tenho mais de 400 netos, já tenho bisnetos, tetranetos eu não vou querer, porque dá a impressão que a gente é velho demais, e não é justo. Então, a educação, vamos nós dar menos coisas aos nossos filhos, e vamos nos dar, não há preço. Diminuamos o emprego, um bico que a gente faz, e tanta gente faz tanto bico que vive no crochê danado. É necessário nos darmos brincar, correr pés descalços para ele ficar imunizado das bactérias. Nada de criancinha fofa, de não poder pisar no chão. No chão é que está a nossa defesa. Nós somos animais da verticalidade divina. Nós nascemos na terra, Adão, nascido da terra, das primeiras moléculas na intimidade das águas oceânicas, há 2 bilhões de anos. Para este organismo com 300 trilhões de células cantando as glórias de Deus. Então, eu gostaria de pedir aos pais que velem o que nós aprendemos na infância, não esquecemos nunca mais. Aquilo que comemos na infância, nós preferimos na vida inteira. Eu ainda me lembro de minha casa modesta, de meus pais. Eu tive a mãe mais deliciosa do mundo, magra, baixinha, e mulher baixinha é um terror. Toda mulher baixinha, ninguém aguenta com ela. E minha mãe era assim, mulher grande não, muita trovoada, pouca chuva. As pequenininhas já começam chovendo. Mas minha mãe era uma santa. E nos anos da grande quebra da Bolsa de Nova York, meu pai foi um homem que teve recurso, ele era portador de folha de tabaco, então ele se arruinou na época do crack da Bolsa de Nova York. E eu me lembro que em 1933, eu sou de 27, eu estava com 6 anos e as dificuldades econômicas entraram em nossa casa. Meu pai vendeu tudo que tinha, foi viver em casa de aluguel com muitos problemas. E eu era o último de todos. Nós éramos 12 anjinhos, comigo 13. Um sentava na ponta e o outro na outra ponta. Eram 8 homens e 5 mulheres. E minha mãe, pequenina, de olho verde, quando a gente se entusiasmava, ela olhava assim, que é? E a gente ficava calmo. Olha, porque se eu ficasse calmo, meu pai resolvia o problema. Quando ela dizia assim, quando seu pai chegar, eu vou falar. A gente fazia qualquer coisa diante desse discurso. Não era ameaça, não, era promessa. Promessa. E então, eu notava que minha mãe não comia. Ela repartiu dela para mim, meu irmão mais próximo. E um dia, a criança é terrível, né? Eu perguntei assim, mãe, por que a senhora toma tanto café? Ela tomava café, colocava farinha, punha um pouco de manteiga e comia. E eu, naturalmente, naquela fase de desenvolvimento, com meu irmão, éramos 2 feras. E ela tirava o prato dela e nos dava. Mas nós não entendíamos. Então, essa mulher santa sorriu e disse assim, meu filho, porque o café tira fome. E disse, por que a senhora quer que tire fome? Para sobrar para você e seu irmão. Ela deixava de comer. Eu não entendi. Mais tarde, 2 anos, quando voltou a abundância à nossa casa, meu pai se recuperou, mudamos de situação econômica, e então ela comeu a valer. Eu então me prometi que onde eu estivesse, ninguém passaria fome.
em homenagem àquela mulher que renunciava para que o filho pudesse comer. A ternura, isso aqui é maternidade. Ela não tinha o que dar, ela deu-se e viveu 86 anos. E muito curiosamente, ela morreu nos meus braços. E nós tivemos uma conversa muito linda, porque eu lhe falei, mãe, São Francisco, que a gente celebrou o dia de ontem, dizia que nosso corpo é um jumento. Seu corpinho, ela teve acromegalia, crescimento dos ossos, ficou deformada. A senhora tem que amar o seu corpinho. E ela sorria com os olhos verdes e dizia, meu jumentinho. Ela morrendo, eu disse, mãe, lembre do que São Francisco dizia. Ela, sem poder falar, sorriu para mim. E quando eu a vi sair do corpo, eu a vi sair do corpo qual a luva que sai da mão. Esse tal laço umbilical é fantasia. O último liame é o coronário. Então, este cordão, ele é dissociado. Ele vai sendo desgastado e rompe. Então, o espírito oscila, porque é uma outra gravidade. O espírito tem peso. Peso é específico. Uma outra gravidade. Quando eu a vi flutuar no ar, ela olhou em volta e me viu. Então, ela disse, Di, você está me vendo? Eu estava chorando, é claro. Eu então balancei a cabeça e disse, meu filho, é tudo verdade o que você me disse. Ninguém morre, meu filho. E então eu fui dominado pelas lágrimas e tal. Passou o momento. E uma semana depois eu estava pregando Imortalidade da Alma numa cidade do Paraná, no sul do Brasil. E quando eu falava da imortalidade, ela me apareceu. E ela disse assim, cante, meu filho, a imortalidade da alma. Cante, para que ninguém tenha medo da morte, nem a busque antes da hora, porque o suicídio indireto também é crime. Não use drogas, não use exageradamente substância alcoólica, não use o tabaco em demasia, porque é suicídio. Enfim, ame ao seu jumentinho para cumprir o dever. Então, ela, a partir daquele dia, nunca mais me deixou. Ela me aparece todos os dias. Quando eu acordo, às vezes pela madrugada, ou às vezes mais tarde, ela diz sorrida assim, meu filho, já orou? Eu digo, mãe, eu estou chegando agora. Então, ore, porque você vai viajar com o sol e não sabe se vai chegar ao entardecer. Quando eu me deito, às vezes cansado, depois de uma longa viagem, ela aparece já orou, eu digo, mãe, o que é isso? O meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, porque você não sabe se vai voltar ao corpo amanhã. Então, é essa certeza que o Espiritismo nos deu. Ele matou a morte e nos deu vida, mas comprovada pela ciência de laboratório. Não é mais uma tese, uma teologia, é uma lógica. E Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, fé legítima, somente é aquela que pode olhar cara a cara a razão em todas as épocas da humanidade. É que vale dizer que é necessário acompanhar a lógica. Com esta emoção, com esta certeza, nesta casa de amor, de luz e de sabedoria, desejamos implantar o conhecimento do Espiritismo conforme as leis kardecianas, nas obras básicas, são 5 livros apenas, 2 opúsculos e 14 exemplares dos anos da Revue Spirite, que Allan Kardec começou a publicar no dia 1º de janeiro de 1858, até o dia da sua desencarnação. Então é necessário que nós nos voltemos para o bem e deixemos o amor extravasar de nossas almas. Quem guarda ressentimento carrega lixo mental. Quem se atormenta carrega veneno emocional. Para quê? A vida tem um sentido de beleza e vale a pena amar. Então, diante das perspectivas, nestes dias tormentosos que anunciou a Era Nova, que sejamos nós, aqueles que temos a honra de dizer, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Pelo ar, pelo pão, pela paz. Diante da tua misericórdia, eu quero agradecer os olhos que eu posso mirar.
e diante de ti contemplar aqueles que são cegos e vivem na escuridão, os que tropeçam na multidão, aqueles que oram na solidão. Por eles eu oro, porque eu tenho a certeza e a ti imploro que depois desta dor do teu reino de amor também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir pelos surdos, eu desejo pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltem a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que instrui, pela voz que evolui. Mas diante da minha melodia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois de tanto sofrer, no teu reino de bênçãos eles vão poder. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura. Pelas mãos dos adeuses, pelas mãos da ternura imensa, pelas mãos da filosofia, da poesia, da cirurgia, da psicografia, pelas mãos da poesia, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, uma tapera, um estado principesco, seja o que for, um bangalô, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de amigo ou de irmão, a presença de alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um gato, de um cão, porque não pode haver nada pior do que a solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei, pelo contrário te direi, obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, Senhor. Centro espiritual, e vamos iniciar com uma canção cheia de emoção, uma canção instrumental de um grande mestre da guitarra portuguesa de Coimbra, filho de um coimbrão também, de Artur Paredes. Vamos ouvir de Carlos Paredes a canção Verde Santo. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos ouvir agora, depois de Soldados de Coimbra, vamos ouvir uma canção que se chama Fado das Andorinhas.
Agora, e como que uma forma de dizer que o Fado de Coimbra não é apenas esta música melancólica, de que estes três fados que interpretamos são um bom exemplo, mas a maioria dos fados são efetivamente músicas tristes ou que apelam a uma certa nostalgia, como que algo se tenha perdido e o poeta e os músicos tentam recordar e chamar para a sua vida essa ausência. Vamos agora demonstrar um outro estilo dentro da canção de Coimbra, é um estilo mais popular, e com um fado que se chama Vira de Coimbra e que todos podem acompanhar de uma forma mais alegre, batendo palmas. Muito obrigado. Ninguém sabe quando foi escrita, nem o poema, a letra, nem a música. Vão escutar a Toada Beirã.
vi a Amélia no meio do rio, tão pequenina, cheia de frio. Canta comigo, Amélia vai, eu estou sozinho, não tenho ninguém. Eu estou sozinho, não tenho ninguém. Eu vi a Amélia num arvoredo tão pequenina, cheia de medo. Eu vi a tão pequenina, cheia de medo. Eu vi a Amélia num arvoredo tão pequenina, cheia de medo. Canta comigo, Amélia vai, eu estou sozinho, não tenho ninguém. Eu estou sozinho, não tenho ninguém. E vamos terminar com uma balada de Coimbra que encerra em si uma parte do espírito da música coimbrã, que marcada pelo sentimento de despedida, de adeus, ou com a crença de que existe Deus, e chama-se Balada de Despedida do 6º ano médico, não podia vir mais a propósito, de medicina, não é? Do 6º ano médico de 57, 58. Ou Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Tem mais encanto
Aleluia.